30 anos de paixão pela música. Com a viola caipira, que é o instrumento que eu toco hoje, eu comecei a tocar no ano 2000. É um instrumento que tem transformado até minha concepção musical, com um intuito, o instrumento foi me levando para um caminho diferente enquanto artista. Sou um músico em formação, mas um músico que se identificou muito com a viola caipira, né? Já é uma extensão da minha música. 2, 1, 2. Alô, microfone? Alô, 1, 2, 3, som. É esse que tem som aqui nesse microfone? 1, 2, 3, experiência. Alô, alô, som. O Nóbrega dispensa qualquer tipo de comentário que eu possa fazer, porque o currículo dele já vem provar a excelência, o artista que é, né? Uma referência, então, uma possibilidade de conhecê-lo, de estar perto dele aqui em São Paulo é incrível. É de um estado totalmente diferente do meu, com um tipo de cultura totalmente diferente da minha e afeta eu que moro no interior de Minas Gerais. E trabalhar com canções também, com a qualidade literária do trabalho dele, né, da proposta dele. Isso é muito estimulante. E aí é aula bem dinâmica, onde a gente vai trabalhando o corpo e trazendo para nós essa relação com a cultura popular e com as danças populares, assim, é bem nesse caminho de corporeidade de cada um, assim. E aí a gente vai relacionando as coisas que a gente faz na prática com a dança com o que a gente está aprendendo na música. Nossa, fantástico. Tá sendo um aprendizado total, assim, tanto da metodologia quanto na descoberta de coisas novas que estavam do lado e a gente nunca parou para notar, assim. Esse é um espaço muito único, eu acho, o Brincante. Porque a gente conhece um pouco da história mesmo, né? Não só a dança, né? Mas a gente discute, tem espaço para isso, né? Para a gente poder discutir a cultura popular, o lugar dela, né? Na educação, enfim. O que eu prezo muito por eles é fazer com que isso seja alguma coisa confortável e divertida para eles, assim, se for, tem que ser desafiador, mas tem que ser principalmente prazerosa, assim. A gente sempre costuma trabalhar com música bastante atrelada aos movimentos e essa compreensão do corpo, dessa consciência corporal através da música, do ritmo. Prazer, mano. Prazer imenso. Tá certo. Obrigado. Idem. Embora eu conheci recentemente, né? Foi um conhecimento prazeroso e foi um conhecimento assim que me mostrou música que eu não conhecia. Né? O país da gente é tão grande, né? Sim. E a gente, infelizmente, não conhece na sua inteireza. Trouxe um presente para vocês. Inclusive, eu vi uma viola que você usa. Tá aqui. Aqui é muito bonita, né? Linda. É para vocês, tá? Obrigada, Fabrício. Então, peraí, vou fazer o seguinte, você tem meu DVD? Algum deles? Tem, claro. Eu tenho o Lunário. Sim. Tem o 9 de fevereiro? Pra você ter ideia, o Lunário é uma história fabulosa, porque eu conheci uma moça que sabia que eu tocava e tudo mais, e a gente saiu para tomar um café, e ela me deu, no final do café, assim, era numa livraria, ela me deu o Lunário Perpétuo de presente. Sabe o que aconteceu? Casei com ela, porque uma mulher que deu um presente desse. É uma grande cabaça mesmo, né, velho? Foi um luthier lá do... Foi, e um excelente violeiro também, de Pirajuí, interior de São Paulo. Chama Levi Ramiro. Dizem que os violeiros passam mais tempo na vida afinando a viola do que tocando com ela. do que tocando, né?
Vou lhe apresentar, não sei se você conhece a viola de cantoria dos cantadores nordestinos. Conhece, né? Ah, mas eu quero conhecer essa. Deixa eu pegar. Posso pegar a minha ali? Pode. Tá. É uma composição sua, né? É, são composições minhas. Eu trabalho geralmente com composições minhas. Geralmente, muito poucas de outros compositores. Mas... Deixa eu lhe dar aqui então. Esse DVD você não. Parece que não tem, né? Não tem esse. Pronto. Ai, que lindo, obrigado. Esse é o que veio suceder ao Lunário Perpétuo, né? Também do Walter Carvalho. E é um passeio, uma viagem pelo frevo. Em relação ao brincante, em relação até fisicamente a esse espaço, me parece, pelo depoimento das pessoas, que não é só o conteúdo assim formal que os enriquecem, né? Ou seja, não é só aprender a forma poética, não é só aprender aquele ritmo do pandeiro ou aquela cantiga, mas eu acho que parece que o experienciar esse universo, compartilhar com outras pessoas, né? Parece que é alguma coisa que transcende os próprios limites mesmo da cantiga ou do toque, entendeu? Lembra de pausar, hein? Eu acho que a vida é assim, né? Talvez a arte ofereça esse lugarzinho pra gente treinar isso, ou seja, um lugar pra gente treinar civilização e cultura. Se a gente faz isso na nossa violinha, na nossa poesia, me dá a impressão que talvez a gente se prepare um pouco melhor para a vida no seu todo, para as outras relações. Então a arte tem um papel muito grande, realmente, né? Já se dizia, né? Só a arte salva, né? A arte é que vai salvar o homem meio da época que a gente vive, né? Eu diria mais que é a atividade lúdica, propriamente, que é a arte, né? E parece que essa história do brincante, ela provoca isso no ser humano, né? Ela humaniza a gente, ela provoca essa liberdade de dentro da gente, da gente poder pegar uma coisa que é tradicional, assimilar e a gente dar o melhor que a gente tem em relação do que foi transmitido pra gente. Não sei se eu tô certo. Na prisão destas pedras fui atado, aos olhos garço de uma cega fera. O sangue da pobreza é uma pantera que estraçalha meu povo injustiçado. A minha trajetória com a viola dos cantadores vai muito pelo lado mais da poesia do que do toque. Eu me encantei mais com a palavra do que propriamente com a música, assim. Realmente, dentro do universo da poética popular, a riqueza maior eu também associaria ao conjunto das formas poéticas, né? Uma identificação que eu tenho com a sua trajetória, com esse projeto, é de possibilitar a liberdade para a minha arte. Então, eu não me importo tanto se eu sou da Zona da Mata de Minas Gerais, mas se é bonito, se é belo, se é arte, aquilo me modifica. Vai desembarcar aqui agora dois grandes amigos, dois grandes músicos, Zé Nogueira, Márcio Alari. E eu, como bom mineiro, mineiro recepciona até fora de casa, né? Olha lá. Fala, Fabrício. Tudo bem, querido? Tô ansioso, né? Bom demais, mas tá tudo certo.
certo. Ah, guardaram. Vieram ensaiando, né? Sou muito acostumado a tocar sozinho, pelas possibilidades dos contratantes, pela própria formação das minhas composições, assim. E a história do BDMG foi tudo muito rápido para mim, porque eu tava no Chile quando aconteceu essa abertura e eu tinha acabado de chegar no Brasil e alguém falou, olha, hoje é o último dia daquele prêmio do BDMG. E no próprio aeroporto, voltando pro Brasil, eu tinha gravado uma música no celular para eu não esquecer. E foi no último dia, dessa forma, sem qualidade de gravação, vamos dizer, até sem a composição amadurecida, é só um registro. E foi surpresa de, né, ter sido selecionado para participar do prêmio. Eu gostei de tocar, embora seja cometida uma pressão psicológica muito grande que ser avaliado, né? A gente toca com uma energia diferente. Olha, eu não sabia que era tão bom ouvir meu nome. Estágio da carreira, assim, que isso é uma coisa que parece que é recorrente, né? Porque a gente fica à mercê de edital, de festival. Então, nosso nome parece que agora é uma coisa muito importante, né? Quando você vê, né, anunciado ou escrito o nome, assim, já é um alívio, né? Aqui mesmo, esse festival já me despertou interesse de outros instrumentos, outros músicos, outras vertentes musicais, assim, que provavelmente eu vou incorporar para minha música. E uma das primeiras pessoas que eu fui conversar na minha cidade, o Marcinho, que já foi vencedor do BDMG, duas edições, né, Marcinho? Eu participei em 2002 e venci lá também. E depois voltei em 2007 também, ganhei de 2007 também. Aí o pessoal me perguntou no palco, assim, você vai querer convidar quem para tocar com você? Né? Na verdade, não sabia nada. Para mim era só o prêmio. Então, aqui é o resultado de 2 prêmios. Primeiro, música, eu falei, eu posso trazer alguém? Zé Ligueira. A gente encontrava nas praças lá em Juiz de Fora, pô, tem que fazer um som junto, vamos fazer um... E a gente não fazia, né? Chegou um momento na minha vida que eu fiquei me questionando sobre a importância do que eu fazia na vida. Por que eu acho que isso que eu estava fazendo era tão importante e dedico muito tempo da minha vida para isso. Então, talvez eu tenha entrado num momento da vida que vários artistas entram, que é o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou fazendo isso. Eu busquei um caminho, talvez até inconsciente, para que isso me estimulasse. Conversar com artistas de várias, que tem várias formas de pensamento, desde uma arte engajada, uma arte comercial, até pessoas com as quais eu me identifico mais. E eu acho que isso se encaixa perfeitamente bem no Fabrício, porque ele é um cara totalmente intuitivo e a formação dele é muito própria. Você vê que é uma busca interna, você vê que ele tem a música dele veio com ele e isso fica claro quando você ouve e vê ele tocar. Eu uso muito a mistura da percussão com os harmônicos, a harmonia e melodia, tudo junto.
é nenhuma novidade isso, sobretudo na viola caipira. Muitos violeiros de cidades menores assim até utilizam o batuque na viola, mas isso está muito presente na minha música e elementos que vêm de fora da música tradicional da viola caipira, né, do cururu, do capiretê, do pagode da viola. Então eu utilizo por exemplo, ritmos de ejexá, que não está dentro, o samba, que não está dentro, né? Isso não está dentro do universo caipira, né? Mas então eu introduzo dentro da minha música, assim, né? Para eu tocar esse repertório e com essa técnica que eu toco, eu precisava de um instrumento com esse som mais aveludado, mais macio, né? Com essa frequência, assim, né? Porque outras violas, até famosas, assim, eu não consigo tocar as minhas músicas. Então tem um instrumento que, na verdade, ele encaixou igual uma luva para minhas composições. Eu não sei se eu comecei a compor desse jeito por conta desse instrumento ou se ele veio me servir também, né? E é feita numa cabaça, né? Mas é uma viola caipira, normal, tradicional. Eu tenho um indefectível que me acompanha a vida inteira. Sou especialista, não toco outros saxofones, eu só toco o sax soprano. E há muitos anos que eu só toco soprano. Eu passei uma vida inteira, já tem muitos anos, só tocando sax soprano. E de um tempo pra cá eu comecei a falar, pô, eu queria ter uns outros timbres e não sei o quê. E comprei uma flauta em sol e fiquei brincando. A flauta em sol, eu nem levo em consideração que eu seja um flautista. Eu toco uma flauta em sol para complementar uma coisa, uma situação poética da música, para voltar a falar da poesia. Eu já ouvi há muitos anos, assim, nos discos do Peter Gabriel, trilhas sonoras e não sei o quê, esse instrumento que é o duduk, que é um instrumento armênio. E aí um dia eu falei, vou procurar, e procurei na internet, achei um cara armênio que vendia no Canadá. Eu encomendei um duduk, fiquei apaixonado. É um instrumento difícil pela simplicidade dele e pela limitação que ele tem, que ele só tem uma oitava, ele não sobe de oitava. Ele não tem uma extensão. Aí comecei a ouvir os músicos armênios que tocam duduk, aí eu caí de quatro. Aí é uma coisa que o cara toca melodias ultra curtas mas com uma expressividade. Comecei a ler sobre o instrumento. É um instrumento, o povo armênio teve aquela história do genocídio armênio, foi o maior genocídio da história da humanidade, e esse instrumento é um instrumento que representa o lamento do povo armênio. Então, aí eu falei, caramba, eu entrei numa história aqui muito séria demais. Meu Lamento Sertanejo foi a primeira música que a gente tocou juntos, porque para participar aqui desse instrumental, pra você ter ideia, eu tive que vencer 2 prêmios. Tem um histórico aqui. Eu tive que vencer 2 prêmios, um do Canal Brasil, que foi um concurso nacional de música instrumental, e que a premiação era gravar um programa com o Zé Nogueira. Então eu só conheci o Zé de fama, nunca tinha tocado com ele. E ele ligou para mim e sugeriu que a gente tocasse 2 músicas conhecidas, né, no programa, porque a gente não ia ter ensaio, ia chegar lá no Rio e gravar. Então ele sugeriu que Veleiros, do Heitor Villa-Lobos, né? E eu sugeri o Lamento Sertanejo. E eu fiz esse arranjo do Lamento Sertanejo pra gente tocar. Então a gente chegou lá no estúdio com arranjo, né? Já e foi assim, bum bum, e deu super certo. Aí eu falei, opa, não vou mexer nisso daqui que tá muito bonito, né? Um estudo formal de música. Eu sou um músico bem intuitivo, então eu busco dentro de mim
e das minhas referências, talvez assim, o meu toque, o meu jeito, e criei um jeito. Na verdade, eu não vou falar que criei porque fica um pouco pretensioso, mas eu achei um jeito de interpretar aquilo que eu estava sentindo. Uma coisa que podia ser uma deficiência técnica, por não saber ou não me espelhar nos grandes mestres da viola, assim, eu acabei construindo um caminho próprio para minha música. Já passei por várias formações de grupos instrumentais, uma série de coisas, mas não tinha pensado realmente no fato de se unir uma viola com ainda mais esses dois que são, entre aspas, seriam classificados como instrumentos mais primitivos ou que não teriam tanta coisa. Pelo contrário, eles são muito complexos até na harmonia, então o piano com eles eu achei interessante demais. E casou mais ainda com o som aí do Zé ali, com aquele complemento. Então ter esse trio que vira uma coisa assim bem interessante. Essa formação é, assim, como eu falei, é verdade. Tocar com eles é igual dirigir carro de luxo. Você não faz força, né, pra ir pra frente, né? São geniais. E por compor intuitivamente, eu precisava que alguém também que tivesse uma experiência muito larga pudesse resguardar a minha composição, que ela pudesse ter uma dimensão que às vezes eu não tinha um olhar ainda. E o Márcio foi essa primeira pessoa que possibilitou isso. O som acho que move tudo, então o negócio da descoberta dos acordes e tal, não é porque não foi um estudo, não foi um estudo intuitivo de som, ele fazia aquilo, a gente ia buscando. E também esse fato de ele ter feito essa viola com esse modelo aí que dá uma percussão grave, umas coisas, isso de certa forma preenche também isso daqui. Algumas vezes quando ele faz parece que tem um contrabaixo, vamos dizer assim. A música realmente ela não tem limites, acho que ela não é nem fronteira, acho que ela não tem limite. Então eu estou me valendo dessa genialidade desses dois monstros aqui que toparam essa empreitada de criar alguma coisa bela, né, que a gente imagina que seja bela, para levar adiante, né?